essa palestra é para você. Então, nós vamos iniciar o nosso encontro aqui, o nosso encontro de hoje, que é trabalhando as emoções com seus filhos. Bom dia, Neila, seja bem-vinda, Neila Sabion. Bom dia para você que está entrando e para quem vai assistir depois a palestra. Então, parabéns a vocês e eu quero iniciar com vocês essa palestra hoje, que ela vai ser certamente extraordinária, vai ser impactante, porque esse é um tema que mudou completamente a minha vida e eu espero mudar também a vida de vocês que vão assistir essa palestra. Neila, me fala aí, abre sua câmera, fala de onde você é e já nós vamos iniciar, Neila. Seja bem-vinda, bem-vinda. Já nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa palestra com o tema Como criar filhos felizes e fortes emocionalmente. Hoje, nós sabemos que existe uma grande dor nos pais. Qual é a grande dor? De como lidar com os filhos nesse momento. Como lidar, como cuidar dos filhos. Como levar o filho ao sucesso sem causar trauma, sem causar dor nos filhos. Então, esse tema é um tema que vai te ajudar demais. Então, pode compartilhar, chama algumas pessoas, manda o link e vamos iniciando. Então, no coaching integral sistêmico, a gente sempre começa com o quê? Com perguntas. Então, aí eu já te pergunto, como está a sua relação hoje com o teu filho? Sinceramente, como tem sido a relação com o teu filho? Será que realmente você tem sido aquela mãe, aquele pai que você diz que é para o teu filho? Olha para a tua vida hoje, olha para os teus filhos hoje. Hoje, com a inteligência que eles têm, com as emoções que eles vivem hoje, será que eles vão conseguir realizar os maiores sonhos? Será que você hoje, com as tuas emoções, com o jeito que você lida com teus filhos, você está criando uma crença de capacidade, crença de merecimento no teu filho, ou você está trazendo para eles uma crença de não capacidade, uma crença de identidade muito fraca? Você tem noção? Vai fazendo essa pergunta para você. Como está hoje a relação com o teu filho? E aí, continuo fazendo perguntas. Em relação ao teu filho, ele abraça e tem carinho verdadeiro com você? Sinceramente. Sinceramente, olha para você agora, vai olhando para você e a relação que você tem com o seu filho. E aí você vai me falando como que essa relação sua está, se ela está boa ou se ela precisa melhorar essa relação. E ainda continuo fazendo perguntas a você. Agora, a pergunta é essa. Ele confia em você? Sinceramente. Será que o teu filho, ele confia verdadeiramente em você? Porque eu era conselheiro tutelar antes. E eu vi muitas coisas acontecendo lá. Os pais achando que os filhos confiam, achando que confiam nos filhos, mas não era bem assim que acontecia. Então, eles estão bem no colégio? O teu filho hoje está bem no colégio? E principalmente hoje, vivendo no tempo de pandemia, que as aulas são online, será que teu filho está estudando de uma forma online ou ele está mais em redes sociais e você acha que ele está estudando? Você hoje tem a senha das redes sociais que seus filhos estão participando? Hoje, eles passam muito tempo nas redes sociais? Hoje, você que é mãe, você sabe exatamente qual é o conteúdo que os seus filhos utilizam nas redes sociais, na internet?
Eles socializam harmoniosamente com as outras pessoas ali dentro da casa, com outras crianças? Vai fazendo essa pergunta para você. Eles cumprem os afazeres mais básicos dentro da sua casa? Se pergunta, como eu tenho sido hoje? Como meus filhos têm sido hoje? E aí você pode ir compartilhando comigo, você que está aqui presente, online, você pode entrar aí e falar, Jami, eu estou aqui e eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta. Você pode entrar, pode participar, então você vai ficar à vontade para participar aqui comigo desse momento. Porque se eu conseguir trazer uma vida, se eu conseguir transformar uma família aqui, eu já estou muito feliz. Eu já estou completamente feliz se eu conseguir transformar uma vida aqui nessa palestra. Então, gratidão, gratidão, e vamos dar continuidade. Então, olhando para o teu filho hoje, vai refletindo sobre tudo isso. Será que seus filhos, eles têm a capacidade de gerir emoções fortes, felizes? Como está hoje, então, o teu filho? Se você pudesse dar uma nota, vamos lá, de 0 a 10, o quanto seus filhos são felizes, fortes, física e emocionalmente? Dá uma nota, de 0 a 10. O quanto teus filhos conseguem lidar com as emoções? Será que teu filho, ele consegue controlar as emoções? Ou o teu filho, ele explode facilmente? Ele vive com raiva, ele vive com angústia, com tristeza. Será que teu filho vem, te abraça com orgulho, com prazer? Ou o teu filho, hoje, ele foge de você e prefere ficar nas redes sociais? Ou ele prefere, talvez, falar com os amigos lá da rua, em vez de ficar com você? Sinceramente, dá uma nota de 0 a 10. Como estão as emoções do teu filho? Coloca a nota. Quem está aqui participando e você que também está assistindo pelo YouTube, coloca a nota, porque vai fazer grande diferença no final dessa palestra. E agora vamos para você. Traz para você. Você dedica tempo de qualidade e quantidade aos seus filhos? Será que você hoje, você está dedicando tempo para o teu filho ou você está dando presente para o teu filho? Porque não existe déficit de atenção. Existe nos filhos déficit de pais. Qual é a qualidade do tempo que você dá para os seus filhos? Será que você é um pai que, quando chega em casa, uma mãe que chega em casa, você procura fazer as coisas domésticas, você entra para as redes sociais, tranca no seu quarto e você nem abraça, nem beija seu filho? Você não dá tempo, ele quer brincar contigo e você fala, meu filho, deixa eu descansar, você não está vendo que eu trabalhei duro o dia inteiro, vai brincar, eu quero descansar. Mas o teu filho quer brincar com você. O quanto você abraça, beija, manifesta o carinho de forma constante para o seu filho. Vai refletindo. Eu sei que essas perguntas que eu trago aqui, às vezes mexem. E eu sei que tem pessoas que vão começar a assistir e vão embora, vão parar, não vão mais assistir. Justamente porque essas perguntas doem. Mas é aqui que gera grande mudança. Porque a gente muda através da dor, vergonha, constrangimento, medo ou autoconsciência. E eu estou trazendo perguntas para que você tenha autoconsciência de que realmente eu não estou tão bom. Será que eu sou o pai tão bom quanto eu gostaria de ser, o quanto eu falo para os outros? Será que eu sou o pai, aquele pai que eu falo lá para os amigos? Você hoje, você sabe colocar limite com paciência para os seus filhos? Ou você é aquela mãe super protetora, aquela mãe que faz todos os gostos dos filhos? Então se pergunta hoje, será que eu estou colocando limites? Ou será que eu estou sendo rude demais?
Porque existe dois lados. O que diferencia um remédio de um veneno? É apenas a dosagem. Se eu concentrar demais, vira veneno. Se eu colocar pouco demais, não vira nada. Então, tem que ser a dosagem certa para virar um remédio. Se você é rude demais com o teu filho, ele tem chance de afastar de você na vida, na adolescência. Se você é solto demais, super protetora demais, vai acontecer a mesma coisa. Eu vi acontecendo lá no Conselho Tutelar, pais chegando assim, falando, Jamie, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Eu dei de tudo para esse menino. Eu fiz tudo para ele. Eu amei com todas as minhas forças. E ele não faltou nada para ele. E agora, quando fez 12 anos, ele está aí, virou a cabeça, não quer mais estudar, não me respeita, só quer saber de ficar na rua. Será que não, o erro não está exatamente aqui, em dar tudo para o filho? Talvez deu tudo para o filho, mas não deu o que o filho precisava. Não deu o amor que o filho precisava. Talvez não deu o limite que o filho precisava. Que filho precisa ter limite. Você precisa dizer não para o teu filho. Filho que não recebe não na infância, quando ele vira adulto, qualquer pessoa que fala não para ele, ele já quer brigar, ele já quer ofender, já quer entrar na porrada, porque ele não recebeu não na infância. Então, o filho precisa ser educado com amor, mas também com limite. E, sinceramente, você dedica mais tempo aos seus filhos ou às redes sociais quando estão juntos? Reflita sobre isso. Recentemente, eu fui almoçar lá no shopping, antes da pandemia, eu fui almoçar no shopping e quando eu chego lá no shopping, tinha uma família inteira almoçando. E essa família, cada um com seus celulares. E eles estavam sorrindo, e a gente percebia que eles estavam conversando, mas não era entre eles na mesa. Porque os nossos filhos, eles não fazem aquilo que eu falo, eles fazem aquilo que eu faço. Então, se você está nas redes sociais, principalmente na hora do almoço, grudado no seu celular, e aí você diz para o teu filho largar do celular, está tudo errado. Ele vai fazer o que você está fazendo. Então, nessa mesa, eu percebi que as pessoas estavam sentadas na mesma mesa, a família, mas estavam todos conectados nas redes sociais. E qual é o prejuízo disso? Estão vivendo numa realidade virtual e esquecendo de viver o presencial. E isso vai trazer ansiedade, vai trazer depressão, vai trazer filhos que não conseguem viver a realidade. E ainda segue as perguntas. Você fala com respeito e ouve com atenção o seu filho? Sinceramente. Você tem dado atenção naquilo que os seus filhos trazem para você como demanda? Você hoje olha para as demandas emocionais para os teus filhos? Ou você está dizendo assim que filho que chora, homem não chora, quem chora é fraco? O quanto você atende às demandas do teu filho? O quanto você ouve com respeito? O que você faz mais? Você critica ou você elogia seus filhos? Você é aquela mãe que chega em casa e já logo vai brigando com a filha. Filha, não arrumou sua cama. Olha só, você não lavou a louça, não arrumou seus calçados. Ou primeiro você chega e fala, meu filho, vem aqui, me dá um abraço, me dá um beijo. Eu te amo, filha, pelo que você é. O quanto hoje você vem elogiando ou vem criticando seus filhos? Tudo isso vai ter uma resposta mais aqui adiante. Você super protege seus filhos ou você tem dificuldade de dizer não? Sinceramente. Ah, Jamie, eu não falo não para os meus filhos porque eu vivi na minha infância recebendo muitos nãos. Então, hoje eu vou falar, eu vou fazer tudo que meus pais não fizeram para mim, eu vou fazer para meus filhos. Será que você é essa pessoa? Se você faz isso, você está desconsiderando os seus pais. Você está culpando os seus pais pela vida que você tem levado.
E eu vou trazer dicas para vocês. E o primeiro passo para você levar teu filho ao sucesso, para você criar teu filho forte emocionalmente, é ter autorresponsabilidade. Dá uma nota, então, de 0 a 10. O quanto você hoje tem sido pai e mãe que seus filhos realmente precisam. E não apenas pais que vocês gostariam de ser. O quanto hoje, de 0 a 10, você tem sido o pai que seus filhos precisam, baseado em todas essas perguntas que eu já falei para você. Então, dá uma nota de 0 a 10 e vamos seguindo. Como tem sido o seu comportamento com seus filhos? O que é comportamento? O que você fala para eles? Como que você se comporta diante dos teus filhos? Quais têm sido os resultados que você vem colhendo nessa relação? Porque, olha só, se o teu filho vê você começando um projeto e parando, o que ele traz? Se teu filho vê você hoje indo para a academia, pagando 6 meses de academia, mas só vai 1 semana e 2 e desiste, qual é a mensagem que você está mandando para o teu filho? Se o teu comportamento hoje é de briga com o marido, é de autocobrança, se você cobra demais para dos teus filhos, se você briga com eles, se você grita com eles, qual é o resultado que você vem colhendo dessa relação? E você já sabe. Porque tudo aquilo que você está fazendo hoje, todo o teu comportamento, todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos, você está criando uma realidade para o teu filho. Vamos fazer esse exercício comigo? Vamos lá? Então, liste pelo menos 3 comportamentos e 3 resultados que você vem tendo. Ruins, que aí nós vamos transformar isso em coisas boas. Relaciona aí 3 comportamentos. Ah, Jamil, lembrei de uma coisa aqui que eu falo. Eu cobro muito dos meus filhos, mas eu não valido meus filhos. Jamil, eu lembrei de uma coisa, que eu estou sempre falando mal do pai dos meus filhos. Olha, o meu pai, eu sou separada. Então, o pai dos meus filhos moram longe. Então, eu estou sempre falando mal do pai dos meus filhos para eles. Esse é um péssimo comportamento. Então, liste aí pelo menos 3 comportamentos negativos e quais são os resultados. Ah, Jamil, eu sempre disse para os meus filhos que eles têm que trabalhar duro para ter sucesso na vida. Eu sempre disse para eles que eles precisam estudar muito para ganhar dinheiro. Será que esse é um comportamento bom? Mas todo mundo faz isso, Jamil, mas tem que estudar. Realmente tem que estudar. Mas qual é a validação? Será que você profetiza na vida do teu filho? Então, liste aí 3 comportamentos. Ah, já sei. Olha só. Eu também começo as coisas e não paro. E não concluo. É um comportamento. Jamil, eu bebo álcool na frente dos meus filhos. É um comportamento. E os nossos filhos, eles não fazem aquilo que a gente fala. Eles fazem aquilo que a gente faz. Jamil, você tem razão. Agora caiu a ficha para mim, porque eu fico muito nas redes sociais e meu filho está do lado. Então, é por isso que hoje o meu filho de 2 anos, de 3 anos, ele só quer viver com o celular na mão. É porque ele está copiando o meu padrão. Ele acorda, me vê com o celular na mão. Ele dorme, eu estou com o celular na mão. Então, agora virou padrão para o meu filho. E ele só quer ficar com o celular. O brinquedo dele é celular. Esse é o resultado. Por quê? Qual é o comportamento? Eu, com o celular na frente dos meus filhos, então, eles estão me vendo, é um comportamento. E qual é o resultado disso? O meu filho agora só quer brincar com o celular. Ele não quer brincar com mais nada. Mas quem deu o celular para ele? Quem deu? Outra coisa, outro comportamento disfuncional. Eu quero falar para o meu filho assim, meu filho, olha, você precisa se alimentar direito.
Porque se você não comer verduras, se você não comer legumes, você vai engordar, você vai ficar feia. Só que eu falo isso para o meu filho, que ele tem que comer as coisas saudáveis, mas na geladeira dentro de casa é a mesma comida para todo mundo. Gente, sinceramente, vamos lá, sinceramente, quem compra as coisas que estão na geladeira? Sinceramente. É seu filho que vai comprar lá no supermercado? Ou é você que compra? E aí, os adultos têm a mania de falar, é tendência de aumentar o peso, é tendência de ter doença. Não é tendência, não, é comportamento. Esse é assunto para outra palestra, mas a disfunção no meu organismo, praticamente todas as doenças, elas são resultados da minha comunicação, que é o comportamento, resultado do pensamento e resultado dos sentimentos internos. Então, a alimentação que um come dentro de casa, todos comem. É o resultado. Você quer mudar a sua saúde? Quer mudar a saúde do teu filho? Então, muda você primeiro. Que quando você muda também o teu filho. Colocaram o resultado? Anota aí. Gente, tem que fazer. Não se sabote. Não se sabote. Você que está assistindo aqui depois, que vai assistir gravado, pare o vídeo agora. Pare, anota aí, coloca os 3 comportamentos ruins e quais são os resultados ruins. Porque mais adiante eu vou trazer para vocês uma solução de como vocês saírem disso. E olha só, e já começo dizendo que essa solução é coach integral sistêmico. As ferramentas que eu trago aqui, todo esse conteúdo que eu estou trazendo para você, é conteúdo do coach integral sistêmico. É uma metodologia comprovada. Uma metodologia que já foi comprovada há milhões de anos, ou para milhares de pessoas. Só o método CIS já impactou mais de 600 mil pessoas. O método CIS, com Paulo Vieira, que hoje é online, impactou milhares de pessoas. A FebraCIS é a maior instituição de coaching do mundo hoje. A FebraCIS, ela já está presente em 3 continentes. Ela já tem 38 unidades aqui no Brasil. E com a pandemia agora, quando muitas empresas fecharam as portas, a FebraCIS, ela teve um crescimento nesse período de pandemia, nesse trimestre, teve um crescimento de 35%. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, gente, não é brincadeira, não é autoajuda. Eu estou trazendo para vocês um conteúdo que já foi comprovado, já foi testado e muitas vidas já foram impactadas. Estou trazendo um conteúdo para vocês do coach integral sistêmico. Paulo Vieira, o maior coach hoje do Brasil, o maior coach do mundo. Já tem mais de 10 livros escritos. Só o livro Poder da Ação já está em mais de 170 meses, 170 semanas na revista Veja, como o livro mais vendido do Brasil. O conteúdo que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo comprovado. E aí, trazendo para a metodologia, aí vem para o coaching. Hoje, eu sou o treinador da FebraCIS, aqui no Tocantins, e eu hoje sou o número 1 do Tocantins. Eu tenho mais de 1000 horas de coaching. Então, eu estou falando para vocês coisas que eu vivi na prática, porque eu vou falar minha história um pouquinho mais adiante, que eu sou pai também de 3 filhos. Então, eu vivi isso na prática, eu estou usando essa metodologia e eu atendo mães. Eu atendo mães com dificuldade com os filhos. E ainda mais, eu vivo essa metodologia antes mesmo de ser coach. Eu morei muito tempo com psicólogo, 6 anos com psicólogo. Então, eu fui de uma instituição de caridade, que tem uma creche aqui em Taquari, onde eu ajudei muito essa instituição. Então, eu precisei estudar o comportamento humano, eu precisei estudar o comportamento das crianças e dos pais. Então, há mais de 10 anos, eu já venho estudando o comportamento de pais e filhos. Então, eu não estou falando aqui besteira para vocês. Eu estou falando de algo comprovado, tanto nos livros quanto na minha vida. Então, esse é o coach integral sistêmico. E olha só, a missão que a FebraCIS tem.
transformar e potencializar vidas e negócios por meio da metodologia do coaching integral sistêmico, construindo um mundo extraordinário e abundante. Olha só, potencializar vidas. A Febracis trabalha com vidas. Ela transforma vidas no mundo inteiro. Só que nós precisamos de vocês. Vem você para cá, vem participar dos cursos, vem participar da nossa metodologia também, porque quando você passa por um processo de coaching individual ou o processo de formação em coaching, você nunca mais será a mesma pessoa. Você vem para o CIS, o método CIS, que vai acontecer agora, no dia 14, e no dia 14 de agosto, vai ser transmitido para mais de 35 mil pessoas. Você, fazendo o método CIS, a sua vida nunca mais será a mesma. É por isso que a missão da Febracis é potencializar vidas e negócios por meio do coaching integral sistêmico, construindo o quê? Não é só a minha cidade, não é só o meu bairro, é um mundo extraordinário e abundante. Porque nós acreditamos que existe uma vida abundante e que ela está bem aqui, do meu lado, e que qualquer pessoa pode e deve e consegue chegar nessa vida abundante. Mas é preciso que você entenda de inteligência emocional. É preciso que você mergulhe num processo de coaching individual ou talvez num processo de coaching grupo. Então, olha só. Quem é o Jamir? Eu faço parte dessa missão. Eu sou o Jamir Luz, filho amado de Deus, que nasci para vencer e transformar vidas. Parece a mesma missão da Febracis, mas só que eu já fazia isso antes da Febracis. Então, a minha missão de vida, ela se fundiu com a missão de vida da Febracis. E olha só, você que está assistindo aqui agora, então essa mensagem é para você. Talvez hoje você também ajude demais as pessoas. Também você já tem essa missão de ajudar vidas, de impactar vidas. Mas eu quero que você não seja como eu fui, porque eu ajudava muitas vidas, eu impactava muitas vidas antes do coach, mas só que eu deixava a minha família passar dificuldades. Eu não era o pai que eu gostaria de ser. Eu não era de jeito nenhum. Eu não tinha a conexão que eu tenho hoje com meus filhos. Hoje eu sou pai do Luan, de 19 anos, que a minha vida com a vida dele foram fundidas também, depois do método CIS. Eu tenho uma filha de 13 anos, que faz 13 agora, no dia 17. E eu tenho um filho, o Davi, que está na barriga da esposa com 8 meses, que nasce já também em agosto. Então, eu sou pai de 3 filhos. Gente, o que eu estou falando para vocês, eu vivi na prática. Eu fui pai solteiro até os 7 anos do meu filho. Eu vivi, além de ter uma dificuldade, que eu fui pai solteiro, eu não cheguei a casar com a mãe do Luan. Então, eu vivi com ele, eu assumi a paternidade, eu falei para a mãe do meu filho, eu falei assim, pode receber essa criança, pode ter essa criança, que eu fico com ele. Então, eu fiquei com ele durante até os 7 anos dele, era só eu e ele até eu casar. Então, eu ia para a faculdade, ele tinha 5 anos nessa época, eu ia de moto, eu amarrava um lençol, amarrava ele nas minhas costas com um lençol, para que ele não caísse, porque ele dormia durante a nossa viagem. Eu fiz católica, então era longe, e aí ele dormia. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu sei das dificuldades que você vive hoje com teu filho. Fica tranquilo, que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Eu sei do que é isso. Eu vivi isso na pele com meu filho. Só que eu não tinha ninguém, eu tinha umas crenças ruins, então eu massacrei demais o meu filho. Eu fui muito rígido, eu fui muito duro com meu filho. E eu achava que eu tinha que ser duro para ele me respeitar. E não é bem assim que funciona. E aí eu vi que eu percebi que eu errei demais com ele. Então foi quando eu fui no método CIS, no dia 17/10 de 2017, quando eu saí do método CIS, eu saí pedindo perdão para todo mundo. Pedi perdão para meus pais, principalmente para os meus filhos. E aí começou a mudar completamente a minha vida com meus filhos. E hoje
Eu decidi ter um outro filho porque eu sei que eu posso ser um pai melhor. Eu sei que eu vou deixar um filho melhor para o mundo. Eu sei, hoje eu tenho certeza que eu mudei a minha descendência. Eu tenho certeza que a minha descendência nunca mais terão as mesmas crenças de quando até chegar a mim. Então, esse era eu, esse era o pai. Esse era o pai que eu estou trazendo para vocês. Quem era eu como pai? Mas vamos lá, agora vamos seguir. Sou casado com a Andréia Ramos, que amo do fundo do meu coração. Temos uma proximidade muito grande. Sempre a gente tem um diálogo muito próximo, de maneira que a gente não leve mais traumas para os nossos filhos. Então, nós aprendemos com a inteligência emocional. Mas você hoje talvez esteja dizendo, Jami, mas você teve sorte. Isso aí é para quem tem sorte. Eu não tenho essa sorte. Talvez você vai dizer assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada disso aqui comigo. Talvez você esteja dizendo assim, será que vale a pena mesmo eu conhecer de inteligência emocional? Será que vale a pena mesmo eu fazer um curso da Febracis? Será que vale a pena eu fazer esses cursos, fazer o coaching individual? Jami, mas você não sabe. O problema não sou eu, Jami. O problema é porque eu fui divorciado. O problema é o pai daquele menino. Eu atendo muito mulheres que os pais, a mulher, primeiro ela foi abandonada, depois o filho dela foi abandonada pelo pai. E aí ela diz, mas é ele, é aquele traste, é aquele marido, aquele ex meu, você não conhece ele, porque se você conhecesse ele, você ia me dar razão. Então, não sou eu o problema. E eu vou falar sobre autorresponsabilidade logo em seguida. Aí, talvez você esteja falando, mas meu filho é muito agitado, Jamil. Meu filho tem TDAH. Gente, filho não tem TDAH. O que é déficit de atenção? É déficit de atenção dos pais. O teu filho tem déficit de atenção da mãe, do pai. Os médicos inventaram esse déficit de atenção, sim, porque não tem nada materializado para colocar, e eles fizeram isso. Eu vi isso acontecendo demais no conselho tutelar. Olha só, vou contar uma história para vocês. Uma criança agitada demais. Olha só, pais divorciados. E a criança muito agitada. Ela não dormia direito, ela não tinha atenção em nada, brigava com todo mundo na escola e não conseguia aprender a ler, porque ela não tinha atenção do pai, porque o pai tosco foi embora e veio, depois que voltou, foi embora e não dava atenção para o filho, e só pagava pensão e pronto, tudo errado. A mãe, como ela ficou sozinha, então ela precisava trabalhar duro para dar de comer para o filho, para cuidar do filho, para dar tudo para o filho, e não dava atenção para ele. Então, na verdade, a criança ela estava gritando para ser amada pelo pai e pela mãe. Não teve. Então, o menino, ele começa a ficar agitado para chamar atenção. Toda vez que o menino briga na escola, que ele quebra lá na escola, o que acontece? A professora vai e chama a mãe para a mãe ir na escola. E aí o filho percebeu que ele chamou a atenção da mãe. Às vezes os filhos provocam coisas erradas só para ser amadas. E essa mãe chegou no conselho tutelar porque a escola mandou ela lá para o conselho. Chegando lá, ela falou assim, olha só, eu trouxe meu filho aqui para vocês pegar os dados, que é para vocês encaminhar ele para um psicólogo. Tá, mas aí a gente vai entender. Mas o que está acontecendo? Ela contou a história de que o menino não estava se dando bem na escola, que era divorciado e tudo. Só que esse menino, ele já havia tomado esse medicamento, que é um tal de Ritalina. Talvez quem é professor, professora, que vai assistir, o que esteja assistindo agora, sabe disso. Que a Ritalina é um medicamento que deixa a criança praticamente drogada. Então, essa mãe chegou lá, eu quero que você encaminhe para o psicólogo receitar Ritalina, porque só ele receita. E aí, olha o que a criança me disse, gente. Olha o que um menino de 7 anos me disse. E vai cair fichas para vocês agora.
essa criança, ela falou assim, tio, eu não quero ir para o psicólogo, eu não quero ir, eu não quero mais tomar esse medicamento. E aí, eu fui entender por que ele não queria. Ele falou assim, eu não quero tomar esse medicamento porque esse medicamento tira a minha alegria, tio. Eu me emociono em falar isso. Eu vi a dor nos olhos daquele menino, que não tinha nada a ver. O menino não era doente, o menino era saudável. O menino, ele era muito saudável, era um menino esperto, atencioso, que perguntava tudo para mim na sala, curioso. É um menino que vai transformar o mundo, mas os pais estavam massacrando os meninos. Tira minha alegria. Aí ele tomava o medicamento e ficava lá na sala drogado. É isso. Aí o menino não dá trabalho para os professores, aí tá tudo certo. Criança não tem déficit de atenção, deve ter TDAH não, é déficit de atenção de pais. Você quer levar o teu filho ao sucesso, você quer criar ele forte, feliz emocionalmente, não é para o psicólogo que você tem que levar. Você tem que ir para o psicólogo, então. Ou vem fazer coach, que eu vou te mostrar tudo isso. O teu filho precisa de você. Talvez você está dizendo isso. Jami, eu não acredito que isso vai melhorar a minha relação com meu filho. Não vai melhorar a relação com teu filho. Vai melhorar a relação com você mesmo. Sabe por que você briga com teu filho? Porque você não consegue entender verdadeiramente quem é você. Por isso. Então, comece a entender quem é você. Quando você entende verdadeiramente quem é você, quais são suas crenças, quais são as suas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, e aí sim melhora a relação com teu filho. Então, você vem para fazer o coach comigo, não para melhorar a relação com teu filho, mas para melhorar a relação com você mesmo. Jami, mas eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. E quando você vai ter tempo, então? Porque é questão de prioridade. Mas eu não sei se isso... Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Então, vem para cá que eu sei. Eu sei. Eu não tenho dinheiro para pagar, para gastar com essas coisas. Se você não tem dinheiro para você levar o teu filho ao sucesso, para criar o seu filho forte, feliz emocionalmente, você está dando prioridade errada. Talvez você esteja gastando dinheiro com outras coisas. Mas o que faz pensar isso? É que nessa metodologia que eu estou trazendo para vocês aqui, já vem mudando milhões de vidas. E o que faz não mudar a sua? Se você não tem tempo, será que não é tempo mesmo ou você não tem prioridade? Se você, que é mãe, não der prioridade para o seu filho, quem vai dar? Que tipo de referência você tem sido para o seu filho? E aí, quanto vale melhorar esse relacionamento com você e com teu filho? Quanto vale? Olha para esse vídeo aqui. Olha para esse vídeo. E eu vou transmitir aqui para você agora. E eu quero que você olhe para esse vídeo dessa mãe. Meu nome é Valéria Barros. Hoje eu sou empresária, dona da Gelateria Trevo, né? Que alguns já devem conhecer. O meu esposo, né, é acostumado a fazer cursos e mais cursos, e coach, quase coach já. Ele me convidou para fazer um curso que era o Método CIS, né, do Paulo Vieira. Nunca tinha ouvido falar no Paulo Vieira, nem no Método CIS. E eu achava que era só mais um curso de coach. E já desanimada, eu falei para ele que eu não ia. E ele já impôs, e você vai, porque eu já comprei, vamos nós dois. Aí eu disse, não, vai lá para os seus cursos, eu não quero fazer curso. Quando o Paulo falou de família, falou de filhos, e eu simplesmente caiu, assim, eu não sou mãe. E um dos maiores choques foi eu levar minha filha para pediatra, né? E a
pediatra perguntar que remédio que a minha filha estava tomando, e eu olho para a babá, qual remédio que ela está tomando? E ela responde, e a pediatra bem cinicamente, bem séria, olhou na minha cara assim, vem cá, me diz qual das duas aqui é mãe? E aquilo pra mim foi uma facada mesmo, entendeu? Foi um negocinho terrível. Poxa, pô, que mãe realmente tu é, né? Que mãe é você? Só fez colocar no mundo e a tua responsabilidade, né? E o que é que tu tá proporcionando pros teus filhos de conhecimento? E no CIS foi... Isso aí, nesse dia eu me senti mal. Eu não tinha feito o CIS ainda, mas no CIS foi realmente que eu tomei... Caíram as fichas e eu tomei a decisão no live de colocar lá pra fora. Eu tive palavras certas, eu tive amor, né? Eu tive realmente amor nas palavras com a Bela. Que ela saiu, né? Eu demiti a Bela abraçando, chorando junta, me despedindo dela. E aquela gratidão por ela ter me servido a vida inteira. Mas eu disse pra ela, peguei assim na mão dela e disse... A partir de hoje, eu vou ser tudo para os meus filhos que você foi. Que você vem sendo esses anos todos. Por favor, me permita ser. E ela saiu, ela me deixou, né? Ela saiu da minha casa. Foi difícil demais a despedida, mas ela viu que eu precisava ocupar esse espaço de mãe. E tudo era muito novo, acordar cedo pra mim era muito novo, olhar a agenda era muito novo, arrumar a mochila. O primeiro dia que eu fui arrumar a mochila foi faltando a farda, foi faltando a calcinha da minha filha, entendeu? Foi vergonhoso quando eu cheguei no colégio e a tia falou, não veio a farda da criança, você esqueceu a farda da Sara. Eu, poxa, desculpa, é meu primeiro dia de mãe. E eu falei isso pra ela, que pra mim foi vergonhoso, mas foi um grito de vitória, sabe? E assim, a gratidão dentro do meu peito é tanto que eu sempre falo para as pessoas, Deus usa anjos, entendeu? E Deus usou o anjo Paulo Vieira para a minha vida. Qual a ficha que cai para você agora? Será que você também não vem repetindo o mesmo padrão da Sara? Essa também é a nossa missão, aprofundar nos relacionamentos familiares, gerando conexão entre os membros da família. Isso é poderoso. Essa metodologia vai te ajudar a aperfeiçoar o seu relacionamento com seus filhos, ajudando a se sentir mais feliz, forte emocionalmente. Quem aqui gostaria de viver isso? Quem gostaria? Se você é essa pessoa que gostaria de levar o teu filho ao sucesso, então se prepara, porque eu vou apresentar para você no final uma oportunidade para você transformar sua vida como mãe, como pai. É importante saber que suas atitudes interferem diretamente em quem os filhos são e no que eles fazem. Então, olha só, o filho é o fruto, você é a árvore. Para você ter frutos saborosos, tem que mudar a raiz da árvore. É o adubo, é a quantidade de água certa, é o pH da terra que precisa ser mudado. Não tem que querer mudar o fruto. E eu vejo os pais querendo botar a goela abaixo dos filhos, mudar os filhos. Gente, para com isso. Mãe, para com isso. Olha para dentro de você. Você está trazendo as crenças lá dos seus pais que naquele tempo funcionaram, mas que hoje não funciona mais. Será que você realmente foi a mãe ou é a mãe que seus filhos precisam? Talvez eles olham para outras famílias e falam, nossa, a família de fulano, da minha coleguinha, é tão legal. Mas eles não têm você como referência dentro da família. Porque os teus comportamentos refletem naquilo que seus filhos são e naquilo que eles fazem. E, Jami, e agora, como restaurar ou aprofundar esse relacionamento? Então, eu vou trazer para vocês agora um passo a passo. E o primeiro passo é a autorresponsabilidade.
E o que é autorresponsabilidade? É a certeza absoluta, é a crença de que você é o único responsável pela sua relação com seus filhos hoje. Não adianta. Se teu filho não te obedece, a responsabilidade é sua. Se teu filho não faz nada direito, você é responsável por isso. Se teu filho hoje vai para outros caminhos, fique tranquilo, está tudo certo. Você foi a responsável por isso. E aí, tem um caso do Conselho Tutelar também, que uma senhora falou assim, Jami, eu não concordo com isso que você está falando. Eu não concordo que eu sou responsável pela vida dos meus filhos, não concordo, porque eu tenho 2 filhos. E agora e ela estava no Conselho Tutelar com o neto. O neto. E o neto era de quem? Eu vou falar para vocês. Eu tenho 2 filhos. Um dos meus filhos virou pastor. Está lá pregando. Tem uma família linda, bem-sucedida. O outro está aqui, ó. Um dia está preso, outro dia está lá na boca de fumo, outro dia está dormindo bêbado, e eu estou aqui, ó, cuidando do filho dele. Então, como que você vai dizer que eu sou responsável pelos meus filhos se eu dei a mesma educação? E aí, gente? Onde está o erro, então? Onde está o erro se um virou pastor, o outro virou bandido? Está nas drogas? É porque os pais dizem para os filhos que amam do mesmo jeito. Eu amo meus filhos do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu amo um, eu amo o outro. Aí é que está o erro. Porque cada criança tem a linguagem de amor diferente. Se você ama os 2 iguais, aquele que você acertou a linguagem do amor dele, ele vai se dar bem na vida. Aquele que não se sentiu amado por você, ele vai mergulhar nas drogas ou em qualquer outra coisa. Ou senão vai ficar uma vítima fracassada a vida inteira. E você pode ver que se você que tem 2 filhos ou 3, eles são diferentes. Então, leia aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, principalmente as 5 linguagens do amor dos filhos, para você entender quem são os seus filhos. E aí você vai entender também qual é a sua linguagem do amor. Então, não tem jeito, eu sou responsável pela vida dos meus filhos. Quem aqui quer mudar a vida dos filhos? Será que você não é aquele pai, aquela mãe que diz assim, olha, eu já te falei mais de 500 vezes e você não muda. Você não presta atenção em nada. Você não muda. Mas, se é difícil mudar a mim mesmo, como que eu vou mudar o outro? Eu não consigo mudar meu esposo. Eu não consigo mudar meus pais. Então, eu não consigo mudar meus filhos também. Só que os seus pais você não muda, mas você quer mudar os seus filhos. É impossível. Porque, olha só, você hoje se compromete em fazer alguma coisa, com 2 semanas, você desiste. E como você quer mudar os outros? Se você não consegue emagrecer até na quantidade de quilos que você quer? Você não consegue mudar de profissão? Você não consegue mudar o sentimento reinante dentro de você? E aí você quer mudar o outro? É impossível. Mas, quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Eu quero te convidar para que você venha fazer parte dessa mudança. Eu quero convidar você para ficar próximo de mim. Deixa eu ser o seu treinador hoje. Deixa eu ser o seu coach hoje. Permita que eu seja o seu coach. Então, vem comigo, fica próximo, que aí sim você vai conseguir se moldar para que você molde teu filho também. Eu mudei tanto que meu filho chega para mim, meu filho de 19 anos, um dia desse ele falou, pai, eu mudei, né, pai? Eu mudei bastante. Mas é lógico que mudou, porque eu decidi mudar, porque eu fui o agente de mudança em mim. Teve um dia que eu fiquei 40 minutos sentado no chão, do lado da cama do meu filho, sem ele falar nenhuma palavra, e nem eu também, quieto, calado, só ali, até que ele se abriu. Então, primeiro, você tem que entrar no mundo do seu filho, para depois trazer ele para o seu mundo.
E os pais querem mudar os filhos, mas não estão dispostos a mergulhar no mundo do filho, não estão dispostos de ouvir com atenção os filhos. E aí não tem como mudar. E isso é autorresponsabilidade. Você se cobra mais em ser um bom pai, uma boa mãe ou um bom profissional? Gente, caso de coach individual. Olha só, 96% das mães que me procuram, vocês podem ver que lá no meu Instagram, eu atendo mulheres que precisam ser mães, esposa e empresária ou profissional ao mesmo tempo. E ainda eu não coloquei lá sem perder os cabelos, porque tem mães que estão perdendo cabelo, com gastrite, com um monte de dores, estresse, cansaço. Talvez você seja essa mãe. Porque 96% das pessoas que me procuram, elas querem trabalhar o lado profissional e financeiro. Olha só, Jami, porque se eu for uma boa profissional e se eu estiver ganhando dinheiro suficiente, o resto é muito fácil, Jami. Aí eu consigo dar uma boa vida para meus filhos, aí eu consigo viajar, aí eu consigo fazer muitas coisas que vai ajudar a minha família. Olha o que eu vou falar para vocês. Talvez eu vou decepcionar você. Essas 96% das pessoas que me procuram nesse estado profissional e financeiro, na primeira entrevista que eu faço, nas primeiras perguntas que eu faço, já vê que não é esse pilar, que está lá no pilar parentes, que é coisas não resolvidas com o pai e com a mãe, aí a pessoa cai na autossabotagem, cai na procrastinação, e aí não sabe porque não termina o que começa, porque veio das crenças, e aí eu começo a trabalhar pai, mãe, conjugal e filhos. Quando trabalha esses pilares, naturalmente, um dos menores ganhos dela é o profissional e é o financeiro. E hoje, será que você também não é essa pessoa que está buscando o curso dentro da sua área de atuação, mas você não busca entender como ser um pai melhor, uma mãe melhor? Será que realmente você está no caminho certo? Será que a tua atitude hoje, você como mãe hoje, tem condição de levar o teu filho a ser feliz, forte emocionalmente e ser muito mais próspero do que você? Porque ou teu filho está rebelando o padrão ou repetindo o padrão. No caso da mãe que tinha 2 filhos, o que virou pastor rebelou o padrão da mãe, ou seja, ele fez tudo diferente do que a mãe fazia. E o que foi para o mundo das drogas, ele repetiu o padrão da mãe, do pai. E você hoje? Você rebela o padrão dos seus pais ou você repete o padrão dos seus pais? Se você não tiver inteligência emocional, cuidado, porque você pode estar errando de qualquer jeito. Porque quando você diz assim, eu vou dar tudo para o meu filho o que meu pai não teve, o que a minha mãe não me deram, é um grande erro. Um grande erro. Então, você está rebelando o padrão, mas é um grande erro. Você está agindo pela dor. E quando você age pela dor, você vai encontrar outras dores lá na frente. Então, quem precisa mudar agora? Vamos lá, seja bem sincero com você mesmo e não comigo. Eu já estou me transformando, já estou vivendo isso na prática. Seja bem sincero, quem precisa mudar? É você como pai ou seu filho? Eu sei que o que eu estou trazendo aqui dói, deixa doer, porque para mim já doeu muito. Já doeu muito em saber que eu errei demais com meu filho. Já doeu muito em saber que quase eu perco meu filho para as drogas. Mas hoje eu recuperei, foi essa dor que me fez mudar. E aí, gente, olha essa frase. Leiam essa frase em voz alta. O seu filho não pediu para nascer. E assim, no momento que nasce um filho, também nasce uma mãe. Você não sabia ser mãe, então não se cobre demais. Você também começou a ser mãe a partir do nascimento do teu filho. E aí vem as 6 leis da autorresponsabilidade. Que o primeiro, anota-se, tira a foto. Vai lá, tira uma foto desses slides e coloque lá
lá no teu mural, coloque lá no banheiro e leia esse daqui todo dia. Será que você é a pessoa que só critica o seu filho e não valida ele? Será que você só cobra as coisas erradas que ele faz, mas esquece de validar? Ou talvez você se cale? Porque se é para criticar, cale-se. E aí você vai ver que no livro Eu, Minha Boca Grande vai dizer assim, cale-se. É melhor ficar calado do que falar besteira, do que criticar. Porque quando você critica, olha, mais adiante você vai ver o que você está construindo na vida do teu filho. Ok. Segundo, será que você só reclama dos teus filhos? Será que você reclama demais? Ou você dá sugestão, você ensina, pega na mão? Porque se é para reclamar do teu filho, ensine ele, dê sugestão, faça com ele. Não adianta você pedir para o teu filho fazer uma coisa que você não faz. Meu filho, eu não quero que você fume, mas você fuma, não adianta nada. Então, dê sugestão. E aí nós vamos para a terceira lei. Se você se cala, se você dá sugestão, então agora você começa a olhar para a solução e não mais para o problema, e não mais para o culpado. E aí você tem que parar de culpar o seu filho. Ah, foi culpa sua, não deu certo porque você não fez direito. Pare de culpar. Quando você para de buscar culpado, você busca a solução. E o quarto, olha só, você calou, você está dando sugestão. Agora você está focado na solução. Então você vira um vencedor, um herói aprendiz. Você começa agora você vira um vencedor. E se for para se fazer de vítima dos seus filhos, faça de vencedor. Se você reclama do teu filho, se você reclama, é vítima. Olha só como que é um pai vítima. Meu filho, você não está vendo que eu trabalhei duro para comprar esse celular para você e você não está dando valor. Você está sendo vítima e não vencedor. E você está trazendo esse padrão para o seu filho. E quando você vira um vencedor, então você aprende com os erros e aí você passa a ser um herói aprendiz. Se é para justificar os erros, aí você aprende. Será que você está aprendendo com os erros dos teus filhos ou você está cobrando demais deles? Será que você está usando o teu erro do passado para ajudar teus filhos? Porque se você aprende com os erros, você não julga mais a pessoa. Então, vai para a sexta lei. Se é para julgar a pessoa, julgue apenas as atitudes e o comportamento. Como assim, Jamil? Você tem que julgar o seu filho pelas atitudes dele e não pelo que ele é. Se teu filho tira nota baixa, tem pais que falam assim, olha, você tem que tirar notas boas, porque você só estuda. É uma obrigação tirar nota boa. Você está julgando a atitude dele. Agora, se você fala assim, meu filho, eu amo você, você tira nota boa, nota ruim, eu amo você pelo que você é e não pelo que você faz. Será que você está julgando as atitudes? A criança foi lá, ainda ontem teve uma coach que me contou assim, a filha dela foi lá, uma coach que já está na oitava, nona sessão comigo. A filha dela derramou água no sofá. Foi lá, derramou água. O que os pais costumam fazer? Briga com os filhos, grita, bate. Eu já te falei para não fazer isso. Eu já te falei para você não jogar água aqui, para você brincar lá fora. Ou seja, está julgando a pessoa. Olha o que essa minha coach fez com o que ela aprendeu no processo de coach. Ela olhou para a filha, na hora que ela ia gritar, que ela ia explodir, ela falou assim, filha, vem cá, olha para mim. Olha para mim, filha. Eu falei para você não fazer isso. Olha para mim, que é o V0, olho no olho. Eu amo você do fundo do meu coração. Eu amo você, mas só que isso que você fez não é correto, filha. Filha, esse comportamento aqui não combina com você. Você é muito boa. Você é uma menina generosa. Você é uma menina linda, maravilhosa. Então, esse comportamento não é seu, não combina com você, filha. Esse comportamento não é seu. Sabe o que aconteceu, gente? A criança, ela refletiu
e veio e pediu perdão para a mãe porque ela fez aquilo. Ela entendeu que realmente não é ela, que criança educada, feliz, não faz aquilo. Então, a mãe validou ela pelo que ela é, e aí trouxe o comportamento separado. Sinceramente, o quanto você faz isso com teus filhos? Será que você tem inteligência o suficiente para o teu filho quebrar algumas coisas dentro de casa e você fazer cara de paisagem e falar e ouvir com atenção o filho? E o segundo passo? Então, vamos lá. Vai anotando as fichas que vão caindo aí. Eu sei que está caindo muitas fichas para vocês. Anota aí no seu caderninho quais são as fichas que estão caindo, que eu vou perguntar, baseado nas fichas que estão caindo para vocês. Qual a decisão que você vai tomar? Que decisão que você toma hoje? E você pode compartilhar aqui no chat, no final eu vejo quais as fichas que estão caindo para você. E eu repito, eu estou falando aqui, está ficando gravado, tem pessoas que vão assistir depois, mas você também pode fazer pergunta. Mesmo que você vai assistir depois, faça pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então, pode perguntar, pode entrar aqui, participar comigo aqui ao vivo agora, pode fazer sua pergunta, que agora eu vou te dar o segundo passo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aí você vai abrir a câmera e aí pode me perguntar. Sim? Posso continuar? Deixa eu olhar para vocês aqui. Show. Jamir. Pode falar. Jamir. É a Neila. Neila. Bom dia, Neila. Seja bem-vinda. Pode perguntar. Bom dia. Vai ficar gravada onde a sua live? Ela vai ficar gravada pelo YouTube e também aqui no Zoom está sendo gravada. Então, você pode solicitar para a Febracis. A gente consegue te dar essa cópia. Ah, ok. Que eu gostaria de revisar depois. Você tem alguma dúvida? Está caindo fichas para você? Conta aí para mim. Muitas fichas. Tenho sido muito dura com os meus meninos, tenho sido muito rude com eles. E o resultado que eu tenho colhido é de acordo com a semente que eu estou plantando. Exatamente, que veio, aí você entra na autorresponsabilidade. Olha, eu sou a responsável por isso. Então, é aquilo que eu digo, quem precisa mudar sou eu. E eu vou te dar um passo a passo ainda. Primeiro, autorresponsabilidade. Segundo, são as crenças. Então, vamos para a nossa jornada? Obrigada. Vai cair muitas fichas. Parabéns. E vai cair mais fichas ainda. Então, o segundo passo é crença. Precisa mudar suas crenças para que o resultado mude. E aí, o que é... E aí, então, as crenças são o quê? As crenças são formadas principalmente o quê? De 0 aos 12 anos. Então, o que você está transmitindo hoje para a tua filha, para o teu filho, é resultado daquilo que você viu, ouviu e sentiu quando? De 0 aos 12 anos. É por isso que não tem como eu mudar o meu filho, mas eu tenho que mudar a criancinha interior que está aqui dentro de mim. Enquanto eu não parar, olhar para dentro de mim com verdade, com humildade e verdade, não tem como eu mudar. E sabe como você vai fazer isso? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Você mergulhando no processo de inteligência emocional. Coach, ou coach individual, ou coach em grupo. Então, do que as crianças... Tudo que a criança vê, escuta e sente, torna-se o quê? Uma crença. A relação com seu filho, com seus filhos, e as crenças que eles têm, vêm desenvolvendo e podem torná-los fortes ou não, emocionalmente. Então, a relação hoje, as crenças, a tua relação com teus filhos, eles vão trazer os teus filhos para ser forte, feliz ou não. E aí, nós vamos para acrescentar mais coisas aqui. Matriz de geração de crença. O que é isso? Olha só, toda a formação que eu vi, tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti na minha infância,
vai me gerar uma crença. O exercício VAS, que é visão, audição e sinestesia. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância vira um senso, que depois vira uma convicção, e essa convicção vira uma certeza. E essa certeza depois vira uma crença. Então, essa crença, ela vai te trazer o seu comportamento que você vive hoje. E aí faz você mudar o pensamento e o sentimento. E aí fica aqui. Então, para você mudar a sua realidade, você precisa mudar o quê? As tuas crenças. E olha o que são as crianças de 0 aos 12 anos. 0 ano, olha só. O emocional dela aqui, de baixo para cima, é aberto. Ou seja, a criança, ela tem um emocional completamente aberto. Tudo que você fala, todo o teu comportamento, tudo que ela vê, ela vai escutando, sentindo. Neila, desliga seu microfone, por favor. Acho que é. E aí, vai entrando. Então, tudo que a criança escuta vai entrando, vai entrando, vai entrando. Só que quando ela nasce também, o intelecto dela aqui é fechado. Ela não tem nenhum conhecimento. É como um HD virgem. Aqui, como um HD virgem, que tudo que você fala, ela vai aprendendo. E desse outro lado aqui, das emoções, é como uma esponjinha. A esponjinha. Tudo que você fala, um pinguinho, vai caindo e vai ficando, vai ficando. Quando a criança faz 12 anos exato, quem tem adolescente sabe disso. 12 anos, a criança, ela parece ser outra pessoa. Fazia tudo, obedecia, ia para a igreja com a mãe, fazia tudo. 12 anos não faz mais nada. Não quer estudar, não obedece mais. Por quê? Porque o intelecto já está aberto. Ou seja, ela já tem muita informação dentro do HD dela. Só que, por outro lado, a esponjinha encharcou e já não tem mais espaço, olha só. Então, ela fecha o emocional. E aí ela cria um filtro no emocional, de maneira que esse filtro, ela só deixa entrar o que ela quer. É por isso que, aos 12 anos, ela entende que a mãe não é mais aquela heroína, o pai não é mais o herói, ela entende que o pai erra também. E ela percebe, ela começa a ficar atento em outros amigos, em outras famílias. E aí, a criança muda completamente quando faz aos 12 anos. Então, é nessa idade que você tem que trabalhar com teus filhos. Tá, Jami, mas meu filho já tem 6, já tem 12, já passou. O que você faz? Gente, quando você não cuida das emoções dos teus filhos aqui até os 12 anos, ele precisa fazer CIS, o método CIS, ou passar por um processo de coach. Só essa maneira. Então, você que já passou, que você não teve essas emoções corretas na sua infância, então é o momento agora de você passar por um processo de coach ou pelo método CIS. Que aí você vai transformar a sua crença, que a gente entra aí na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro criar nova sinapse neural. Aqui estão formando as crenças. No método CIS, no coach individual, você vai criar novas conexões, novos caminhos neurais. E aí sim você vai mudar completamente. Então, para que você mude as emoções do teu filho, você tem que mudar. E quando você não muda, olha o que acontece. Existem relacionamentos que curam e outros que machucam. E hoje, qual o relacionamento que você vive com o teu filho? Aquele que você está criando amor, carinho, compreensão, respeito, levando o teu filho a ser forte, feliz? Ou você está trazendo culpa, crítica, medo para o teu filho? Quer ver um caso real que acontece? Talvez já aconteceu com você? É assim, principalmente na hora das crianças alimentar. Nós sabemos que tem fase que a criança para de comer, ela come pouco. Só que os pais, pelas crenças que vieram da infância, que nossos pais queriam que a gente comesse de qualquer jeito, a gente repete o padrão. Quando a criança está com um prato na mão, primeiro, o pai já coloca culpa no filho. Fala assim, minha filha, come essa comida, você não está vendo que tem tantas crianças passando fome. Olha só, quantas crianças passando fome. Você tem comida saborosa que está aqui no seu prato e você não come direito. Olha que vergonha de você, filha. O que aconteceu? Culpa na cabeça da filha.
Você colocou culpa, ela armazenou memória de culpa. E aí, você começa a criticar. Come. Se você não comer, você vai ficar doente. Olha, come, filha, come, senão eu vou te bater. Olha, além da crítica, foi para onde? Para o medo. Come, menina feia, criticando. Meu Deus! Ou, principalmente, quando a criança não come comida saudável e come besteira, que as pessoas falam. Mas, como eu já disse, quem comprou as besteiras? Quem que colocou na geladeira? Foi você. E aí você critica, está comendo demais, vai virar uma baleia. A menina cresce com autocrítica. E aí você bota medo na criança ainda. Se você não comer, olha, se você não comer, você vai apanhar. Você vai apanhar. A criança come com medo. E ainda mais. E aí, se não resolver, aí tá lá você com o chinelo na mão. E aí parte para agressão. Cada colherada, uma chinelada. Você percebe que talvez você não fez exatamente da forma que eu estou contando, mas você fez algo parecido? E aí teu filho vai crescer com culpa, achando que tem que carregar o mundo nas costas, achando que tem que ajudar todo mundo. Ele vai crescer com medo de crítica, com medo da rejeição, porque ele vai crescer com esse medo, e aí, pelo fato dele ter recebido agressão, ele vira um menino agressivo, começa na escola, depois na adolescência, briga com todo mundo, porque ele cria uma muralha, uma casca, que ninguém pode tocar, ninguém pode falar mal dele, ninguém pode falar nada, que já fere as emoções dele, e ele parte para agressão, verbal ou física. E de onde veio isso? Gente, não tem jeito, veio da sua autorresponsabilidade, veio de você. Quer mudar tudo isso? Então, olha para você agora. Suas atitudes interferem diretamente, olha só, em quem o seu filho é e no que ele faz. Não tem jeito. Quais têm sido as suas atitudes hoje diante dos teus filhos? Você está criando uma realidade. E aí vem no foco. Onde está o teu foco hoje? O teu foco é no teu filho lindo, abençoado, aquele que saiu da sua barriga, aquele que você profetizou, aquele que você amamentou, que gerou ocitocina? Ou hoje o teu foco está naquilo que o seu filho faz de errado? Onde está o teu foco? O teu foco está no que ele é ou no que ele faz? Hoje, talvez, você seja uma pessoa que fica fazendo demais coisas para os outros. Que o teu foco está em fazer. Você se ocupa demais e não vê produtividade, não vê resultado. Por que você não vê resultado? Porque você está focado em fazer, você está se ocupando. E por que você está se ocupando? Porque você está vivendo com culpa, crítica e medo. E aí você está repetindo um padrão do seu pai e está levando para os seus filhos. Então, agora, mude o foco. Em vez de foco na crítica, agora entra para a autorresponsabilidade. Foco na solução. Foco na validação. Valide o seu filho. Fala o que ele é e não o que ele faz. E aí a gente entra para o terceiro e último passo, que é farmácia interna. O que é uma farmácia interna? São os neurotransmissores, são químicos internos que existem dentro de cada um de nós. Tudo que seu filho pensa, sente e comunica, produz uma química interna. Jami, que química interna? São as emoções. Olha só, as emoções têm uma origem. Onde começa? No cérebro. O corpo apenas sinaliza a existência das emoções. Então, o corpo sinaliza algo que não está bem, o quê? Dentro de você. Quando você fica com a face robotizada, que você começa a ter um suor excessivo, que o seu coração dispara, a pupila dilata, dá um aperto no peito, dá um nó na garganta, isso é o quê? É um sinal, apenas um sinal de algo que não está bem dentro de você. E quando você provoca isso no seu filho, aí você não sabe por que o filho fica agitado, porque o filho não dorme. Como que uma pessoa que está dessa forma, pupila dilatada, o coração disparado, o sangue bombeando rápido, como que uma criança dessa vai conseguir dormir?
e os pais fazem isso, brigam com os filhos, pegam uma cinta, bate nos filhos para os filhos deitar e dormir. É impossível. O filho tem que serenar, tem que falar coisas mais baixo, você tem que ler livros, você tem que dar atenção, você tem que ficar junto com eles, que aí você muda a química interna. O cérebro é responsável diretamente pelo que pensamos, pelas nossas emoções liberadas, trazem uma química das emoções. Gente, o meu computador está descarregando. Camila, você que está me acompanhando, está aqui conosco, traz para mim o carregador, por favor, que está na minha bolsa na outra sala. Senão vai descarregar e nós vamos parar aqui. A última parte nós vamos perder. Traz para mim, por favor. Então, vamos lá. Então, essa química interna, olha o que ela faz. Nós temos a sobrevivência. É o tronco cefálico, essa parte amarela. E onde moram as emoções? No sistema límbico. E a parte de cima é responsável pelas funções intelectuais. Então, se é nessa parte vermelha que moram as emoções e que precisam ser tratadas as emoções, na parte vermelha do cérebro. Mas isso é para entendimento. Então, as emoções estão representadas em todos os aspectos humanos. Elas são partes fundamentais da vida e do comportamento humano. Elas servem basicamente para proteger o indivíduo de quê? De manter a sobrevivência da espécie. Só que isso era obrigado, isso era importante, gente, lá na pré-história. Isso talvez foi importante para você quando era criança, principalmente quando você morava na roça. Obrigado, Camila. O computador já está alimentado. Quando você morava na roça, eu morei na roça, que lá a gente precisava manter a sobrevivência à espécie, porque eu morei lá no Mato Grosso até os 13 anos, a gente morava num barraco de lona, onde as onças vinham pegar os porcos, assim, ó, aqui do lado do barraco. Aí, então, era importante eu manter alerta, para ou eu corro do perigo, ou eu encaro o perigo. Só que agora, vamos lá. Só que agora não precisa mais. Então, essa parte do cérebro aqui, o sistema límbico das emoções, ela reduziu. O que aumentou? Qual a parte maior? A parte maior é o neocórtex, porque é responsável pelas funções intelectuais. Então, o neocórtex é responsável pelo intelecto. Uma criança hoje, com 5 anos, ela tem mais conhecimento dentro da sua cabeça, muito mais do que o rei de Roma em toda a sua glória. Então, por isso que o cérebro do neocórtex é maior, o sistema límbico é menor, das emoções. Então, hoje, imagina, se esse dente de sabre, se essa onça agora é a mãe que está ali, em cima do filho. Então, não precisa mais dessas emoções. E as emoções se movem para fora. Daí o termo deriva o quê? Do latim, emovere, que significa o quê? Mover significa movimento. Então, movimento de dentro para fora. São as emoções que motivam o indivíduo a colocar em prática as ações e reações. Ações, reações e decisões. Então, olha só, vamos entender. O que faz você gritar com teu filho não é o que você sabe, não é o intelecto. São as suas emoções. Você grita, você bate com teu filho, depois, minutos depois, você está chorando, você se arrependeu. Foi o estímulo que fez, o estímulo de sobrevivência. Ou você enfrenta o perigo, ou você corre. Como o filho é menor, você enfrenta, você bate nele, você grita com ele, você faz coisas que você não queria. Tem que trabalhar, então, o sistema emocional. Tem que trabalhar isso. Olha só, quando você diz para uma criança burra, não faz nada direito, está tudo errado, quando você vai prestar atenção? Não presta atenção em nada. Olha o comportamento seu diante da criança. O que você está trazendo para a criança? É crença positiva ou negativa? Sinceramente, o que você está levando para o seu filho, você gritando com ele desse jeito? E quando você grita com ele, de onde vem
vem dos seus pais. E quando você diz criança burra, idiota, sem atenção, você está fazendo uma programação neural do teu filho se ele tiver menos de 12 anos. E foi isso que aconteceu contigo na sua infância. Talvez não com as mesmas palavras, mas você viu os pais brigando. Talvez você viu o pai traindo, a mãe traindo. Talvez você é de pais separados e você viu tudo isso. E como que forma as crenças? Tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto e que eu sinto por repetição ou um forte impacto emocional. E aí aconteceu contigo e que hoje, inconscientemente, você traz para o seu filho. Olha só isso daqui. O que acontece no cérebro da criança? Olha para essas imagens. Então, é liberado o quê? Um comando bioquímico nas experiências. Quando você grita, briga, põe de castigo, você produz estresse, é liberado cortisol e adrenalina. O cortisol e adrenalina faz com que seu filho fique alerta, faz com que seu filho não durma direito. O cortisol e adrenalina faz com que seu filho brigue na escola, desrespeite a professora. Tudo isso. E aí, se teu filho vai mal na escola, você briga com ele, você põe de castigo. Olha, você só vai sair do castigo quando você fizer a sua tarefa. Gente, é o maior erro. Olha o que eu vou falar. É o maior erro dos pais fazerem isso. Porque ele pega a aversão da escola. Quando chega aos 13 anos, 12 anos, ele não quer nem saber de estudar. E aí, ele faz o máximo para fazer o mínimo possível, porque escola para ele é sinônimo de briga dos pais, castigo, ameaça. E aí não quer ler. Por que você acha que você tem dificuldade hoje de pegar um livro desse? Até eu indico esse livro, Ciência da Felicidade, que o conteúdo dessa palestra também está aqui nesse livro, e outro livro, que está o conteúdo dessa palestra, principalmente as emoções. Principalmente isso que eu estou falando aqui. Está no livro A Biologia das Crenças. Anota aí, livro A Biologia das Crenças e esse, A Ciência da Felicidade. Por que você acha que você pega um livro, você lê só 10 páginas e desiste? Baseado nas suas crenças da infância. E aí, você não consegue terminar nada, você para no meio do caminho. Tudo que você começa, você para. Você tem que agora vir para um processo de coaching e terminar o que você começou. Você precisa fechar o ciclo. Você precisa fechar um ciclo para começar um novo ciclo agora. E os ciclos das crenças. Tá, essa é a parte negativa. Então, Jamie, mas e agora? O que eu faço, Jamie? O que eu faço agora? Olha aí a receita. A mesma coisa. Quando você abraça, carinho, beijo, acolhimento, elogio, validação, você produz o quê? Produz amor. E esse amor, ele libera a dose. O que é dose? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Gente, aí entra nesse livro. Esse livro aqui e também no livro do Showalter, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um pesquisador, professor de Harvard. Ele fez uma pesquisa falando sobre a felicidade. Você quer levar o teu filho ao sucesso? Então, dê amor para ele. Produza felicidade no teu filho, porque a felicidade ela vem antes do sucesso. As pessoas me procuram para ter sucesso, profissional e financeiro, como eu já disse. Mas, primeiro tem que ser feliz com a família, com o marido, para depois ser feliz nos negócios. Senão, nunca vai dar certo. Então, nesse livro também fala isso, e também no livro do Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, ele vai dizer assim, que esse é o coquetel do bem-estar. O coquetel da felicidade é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Anota isso, coloca aí na sua agenda, tira uma foto desse slide, que a dose é o coquetel da felicidade. Então, será que você está trazendo dopamina para o teu filho? Abraçando, beijando, carinhando, acolhendo, validando? Ou você está trazendo cortisol, gritando, brigando, ameaçando? Gente, isso daqui é ciência pura. Não é invenção, gente, é ciência.
pesquisador de Harvard que fez a pesquisa. Esse daqui, o Luiz Gaziri, esse escritor, ele entrevistou mais de 20 cientistas para falar sobre a felicidade. Até as cores desse livro, olha só, a cor roxa. Eu tive com ele lá em Fortaleza, então eu perguntei para ele o que significa essa cor. Foi estratégico, até a cor do livro, para trazer mais felicidade. Então, eu não estou trazendo aqui brincadeira para vocês, eu estou trazendo ciência, eu estou trazendo verdade, e eu comprovei na minha vida. Então, olha só a receitinha. Abraço vai trazer a ocitocina, a empatia, confiança e bem-querer, relacionamento, e vai trazer também a relação pessoal e profissional. Olha, volto a dizer, as pessoas me procuram para atender as demandas profissionais. E aí, o que eu faço? Eu abraço e ainda mais, vai abraçar seus filhos, vai amar seus filhos, vai amar seu esposo, se sinta amado por eles, porque a sua vida profissional nunca mais será a mesma. E o quanto você faz isso hoje para os seus filhos? Sinceramente. Sinceramente. O quanto você abraça, o quanto você faz o olho no olho do seu filho. Dá uma nota aí de 0 a 10, o quanto você faz isso. Aí eu volto à pergunta. E agora, depois de tudo isso que eu falei, quem precisa mudar? É você como mãe ou seu filho? E agora liste aí para mim quais as atitudes suas que você identificou agora e que você vai mudar. Liste aí para mim quais as atitudes que você vem tendo com seus filhos, baseado no que eu falei para você. Quais são as suas atitudes que precisam mudar em você? Anota aí. Eu sei que caiu muitas fichas aqui. Anota, porque você vai tomar uma decisão. Aí eu te pergunto, baseado em tudo isso que você viu, ouviu e sentiu aqui hoje nessa palestra, qual a decisão que você toma? Porque eu tenho algo para você. E agora, que tipo de modelo ou exemplo você vem sendo para os seus filhos? Sinceramente. E se você tivesse vivido na época do seu pai, como seria o seu posicionamento? Porque às vezes a gente culpa nossos pais, mas e se eu fosse meus pais naquela época? Talvez eu teria agido pior. Teria cometido os mesmos erros. Você pode viver uma nova história. Nós podemos viver, nós podemos e devemos criar uma realidade do mundo em que nos cerca. Isso depende de quê? Da autorresponsabilidade. Decida andar pelo que você crê e não pelo que você vê. E como mudar, então, a sua criança interior? O seu mundo externo é o reflexo o quê? Do seu mundo interno. Você pode ressignificar a sua infância? Pode sim, pode. Todas as pessoas grandes foram um dia o quê? Crianças. Mas poucos se lembram disso.